Olá, começa agora mais uma edição do Agora TV. Hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Mineiro? Então, tudo bem, é um prazer estar aqui com você e parabéns, viu, Alex, pela sua teimosia, persistência e com mais esse produto aí, mais esse canal que é a TV Agora RN. Tamo aí. Obrigado por ter vindo, deputado. Deputado, o senhor é do Partido dos Trabalhadores e a avaliação é, obviamente, vai ser preciso esperar o Senado para efetivamente saber se vai haver o afastamento da presidente Dilma Rousseff ou não. Mas o fato é que o impeachment foi aprovado já na Câmara dos Deputados e o PT continua insistindo na tese de que se tratou de um golpe, né, em que pese a Constituição não ter sido, em tese, atingida. É uma retórica, na sua opinião, válida de ser mantida? Não, não é retórica, é fato. Até que você sair consultando as pessoas, a maioria da população hoje brasileira já entende esse processo como um golpe. Eu fico até brincando que é o golpe paraguaio, né, que foi um golpe articulado, né, muito fortemente por setores empresariais que têm um interesse contrariado, né, com o governo, né, da presidenta Dilma e o governo do PT e seus aliados, né, com a forte inserção na mídia, né, que aderiu a esse projeto, e também o parlamento, a maioria do parlamento que se soma nisso, com inclusive apoio do aparato judiciário e policial. Então é o momento que vivemos, é uma disputa que já aconteceu em outros momentos da história do Brasil e aqui se repete, né? A gente vê esse momento, digamos assim, no século XXI, modelos que foram do século passado vão se adaptando. Aconteceu no Paraguai, aconteceu em Honduras, né? Aconteceu modelos como esse que vem conformando uma nova correlação de forças na América Latina. É disso que se trata. Engana-se quem pensa que o que está acontecendo no Brasil não tem interesses muito maiores por trás, né? Os interesses de grandes grupos nacionais e grupos internacionais, com a centralidade, por exemplo, da questão do pré-sal, com a centralidade, por exemplo, das questões das relações de trabalho, né? Com a centralidade, por exemplo, nas questões da entrega do patrimônio público. Basta ler, Alex, o programa chamado Uma Ponte para o Futuro, que na verdade é uma ponte para o passado, lançado pelo PMDB em outubro do ano passado, que você vai constatar quais são os eixos e quais são as intenções que os golpistas têm. Então a população está clara. Primeiro porque não tem nenhuma denúncia de corrupção da Dilma. E ela é incrível, ela é julgada por corruptores, por corruptos, não é? Então não tem denúncia contra ela. Tem pedaladas fiscais, né, que se usa desse artifício de pedalada fiscal em todo o Brasil, em todos os governos, inclusive nos governos do Rio Grande do Norte, prefeituras, e você abre o seguinte precedente: a instabilidade administrativa no Brasil. Basta você conformar uma maioria na Assembleia ou na Câmara Municipal, aí você então vai mudar o governante, porque certamente os governantes eles praticam atitudes que têm a ver e chamadas as pedaladas fiscais. A gente tem acompanhado algumas manifestações, tanto da esquerda quanto da direita, ou seja, do governo e da oposição, no embate ainda dentro da questão do afastamento ou não da presidente Dilma Rousseff. O senhor tem alguma expectativa de que o placar possa ser revertido e que o governo possa derrubar o impeachment no Senado? Olha só, é evidente que nós trabalhamos com a perspectiva que ela será afastada nesse primeiro momento, não é? Na votação no próximo período aí, até porque é maioria simples, não é? E vai se abrir um período aí até 180 dias para fazer um debate no Brasil. O fato concreto é que esse golpe que está se tramando, ou se está em curso no Brasil, tem tido repercussões internacionais. O Brasil está ficando mal na fita internacionalmente, né? Você imagina qual é a legitimidade de um governo, né, que faz um golpe parlamentar como esse para representar o Brasil na arena internacional. A imprensa internacional informa mais do que, por exemplo, setores da imprensa local em relação a isso. Então tem um problema complicado. Quais são os empresários que vão querer investir, né, numa instabilidade, num governo que não tem legitimidade? Então o que está se tratando é disso. Na verdade não tem nada a ver com corrupção, até porque, repito, quem está julgando, né, a presidenta Dilma são corruptos notórios, com vários processos. Os processos valem para Dilma, que não tem nenhuma acusação, e não valem para eles. Então esse é o debate. O que está em jogo, repito, é o projeto para o Brasil.
O senhor falou que não há nenhum processo contra o presidente Dilma Rousseff, e é fato, não existe ainda sequer uma investigação oficial, mas isso está em vias de poder ser mudado, haja visto o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, divulgado hoje, solicitando autorização ao Supremo para investigar tanto a presidente Dilma Rousseff quanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma, no caso, se referindo à suposta tentativa de obstrução da justiça ao nomear o ministro, o potiguar jurista Marcelo Navarro, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, passa a mudar, na sua opinião? Como é que o senhor recebe esse pedido do Ministério Público Federal? Não passa a mudar nada, porque o impeachment não está baseado nesses fatos, né? E segundo, né, olha, você vê, é até um exemplo fácil da gente poder analisar, é o Marcelo Navarro, que é filho do Rio Grande do Norte, e as pessoas conhecem, sabem que ele não tem nenhuma afinidade política, digamos assim, com o PT, tem a sua trajetória brilhante na área jurídica, né, e se busca tanto criar fatos que se cria esse fato envolvendo o Marcelo Navarro. Mas o impeachment não tem nada a ver com isso, o impeachment diz respeito às chamadas pedaladas fiscais, que, por sinal, também foram praticadas pelo Temer. Inclusive um pedido de impeachment com base nisso. O Temer praticou. Então, se a régua, né, para medir, né, o erro da Dilma é a pedalada fiscal, por que essa mesma regra não vale para o Temer? Deputado, trazendo o assunto aqui para o estado do Rio Grande do Norte, nessa semana, nesses dias, nós vimos movimentações, por exemplo, do MST. E aí a avaliação que alguns fizeram aqui no estado foi de que esse movimento foi para as ruas aqui no Rio Grande do Norte, coincidência ou não, após o PT romper com o governador Robinson Faria. Alguns chegaram a dizer e a concluir que esses movimentos teriam ido para a rua insuflados pelo PT, que agora não faz mais parte do governo, e o movimento foi justamente lá para a governadoria, provocar o governador Robinson Faria. Sobre essa avaliação, o que é que o senhor teria a dizer? Olha, eu acho graça dessa avaliação, porque o MST está fazendo uma jornada nacional. E não existe governo Robson em todo o Brasil. A primeira coisa é essa, eles estão fazendo uma jornada, né, que se chama o Abril Vermelho, relacionada, em primeiro lugar, aos 20 anos do massacre de Eldorado e Carajás. Então eles têm uma pauta nacional, isso não está acontecendo só aqui. Em Pernambuco foi por quê? Foi por causa do PT, na Paraíba, em todo local. Isso é uma questão. Segundo lugar, quem faz essa avaliação desconhece que o MST foram várias vezes. Inclusive quando nós estávamos no governo, na governadoria. Eu, inclusive, ajudei a intermediar diálogos do governador Robson com o MST. E não só eu, mas o César, que era da Ematel, o Raimundo, que era da Seara, nós sentamos à mesa. Você, por exemplo, acho que também o portal deve ter publicado. Analisa as matérias, você vai ver outros momentos que o MST estiver lá. A diferença é que nós não vamos estar lá mais para intermediar. Não é? Nós estamos fora do governo. Então, nós não vamos intermediar diálogo do governo com o MST. Então, só para deixar claro, né, quem fala isso é totalmente desinformado, não consegue analisar nem o que acontece aqui nos estados vizinhos. Repito, é uma jornada nacional. E a diferença do ano passado para esse ano é que nós do PT não estamos lá para administrar esse conflito, porque não participamos e não apoiamos mais o governo. Perfeito. Agora, falar sobre Natal, deputado. A Câmara está avaliando a possibilidade, na verdade, um pedido de impeachment contra o prefeito Carlos Eduardo Alves, com base no fato de que ele perdeu o prazo de envio das contas anuais à Câmara Municipal de Natal, o que é expressamente vedado por lei, inclusive com punições severas no âmbito penal e no âmbito administrativo. Como é que o senhor avalia esse caso que está sendo apontado e essa possibilidade de impeachment? Pois é aquilo que eu falei. Se a régua vale para a presidenta Dilma, vai desencadear no Brasil todo, inclusive nos municípios, né, e nos estados, o mesmo mecanismo. Você vai ter uma instabilidade administrativa no Brasil. É disso que se trata aqui. Você se vale para o Brasil, né? E se tal, então tem vereadores ou tem parlamentares, vai dizer, então vamos valer daqui para o estado, vamos valer para o município. Eu não tenho acompanhado o detalhe, eu confesso a você, eu estou muito focado, toda a minha energia está muito focada em acompanhar essa questão nacional e ajudar nessa resistência, não com os movimentos sociais, porque vai acontecer, Alex, já está acontecendo, um forte processo de resistência ao golpe. Não pensem eles que vão dar um golpe e vai ficar tudo bacana, não. Nós vamos resistir, vamos disputar a opinião da sociedade. Agora mesmo eu saio daqui e vou lá para Mãe Luísa. Eu tenho conversado, inclusive, com setores da população, ido aos bairros, às universidades, andando e conversando sobre isso. E eu acho que isso é um saldo positivo desse momento. As pessoas estão conversando sobre política, conversando sobre o Brasil. E eu nunca vi tantas, assim, na história recente, como a quantidade de jovens que têm se interessado por esse assunto. E é bom. Então eu tenho conversado, acho que é um momento que a gente vai sair fortalecido desse processo.
Mas tem sobrado algum tempo para se dedicar, por exemplo, à pré-candidatura a prefeito de Natal? Como é que está esse processo? Olha, tem sobrado pouco tempo, né? Até porque as nossas energias e atenção estão muito voltadas para essa questão. Mas a gente tem feito algumas articulações. Sábado agora, por exemplo, nós vamos fazer um seminário com os nossos pré-candidatos a vereador e a vereadora. Nós temos uma nominata de candidatos e candidatas, vamos discutir a metodologia da nossa campanha, porque tem uma coisa que eu acho que é importante chamar a atenção: essas eleições elas vão acontecer num processo, num momento novo, né? Inclusive com as regras. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil tem a ver também com a falência do modelo político, né? Com a falência do processo de financiamento de campanha. Então, agora nessa eleição não vai valer, por exemplo, financiamento empresarial de campanha, né? Que é inclusive uma novidade. Então, é uma mudança importante. Então, a população, do meu ponto de vista, vai ser mais exigente. Então, esse processo tem uma influência nas eleições municipais. Tem influência para nós do PT, é óbvio, né? Porque nós somos, digamos assim, o centro desse debate nacional, e tem influência também para os candidatos que se identificados com o golpe. Óbvio, né? Os candidatos que foram golpistas estarão carimbados na história do Brasil e vão ser carimbados nas eleições. Porque você imagina, como é que, por exemplo, candidatos identificados com o golpe vai responder a seguinte questão: e se eles perderem a eleição, eles vão fazer o quê, Natal? Olha só, né? Então nós temos uma situação que não é restrita ao Brasil, à nação. Você tem um problema que ele reflete no município. Uma questão simples: tem candidato aí anunciado que é golpista, está com um golpe lá carimbado na testa como um golpista. Se ele perder a eleição, ele vai respeitar o resultado ou vai fazer igual o PT está fazendo nacionalmente? Esse é um debate interessante. Eu estou doido para fazer esse debate e quero fazer esse debate, estou discutindo isso nos bairros. Então, ao lado dos problemas da cidade, eu estou discutindo política nos bairros, que é disso que se trata. Ok. Deputado, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer esse bate-papo com o senhor. Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns, segura o tranco aí, que eu acho que você vai conseguir atravessar esse momento aí e se consolidar como um canal importante de notícia e informação no Rio Grande do Norte. Obrigado, deputado. Ficamos por aqui hoje e até a próxima.